Hello, pessoal! Aqui quem tá falando é a Daniela Almeida, do canal da Doar, e a gente vai estar dando hoje continuidade ao nosso bloco de sistema urinário. A gente vai abordar hoje a função vesículo-uretral. E, meu Deus, Dani, o que é isso, função vesículo-uretral? Nunca ouvi falar nesse nome na minha vida. Gente, não se assuste. A função vesículo-uretral nada mais é, né, nos nossos livros de fisiologia, a parte que a gente aborda a fisiologia da micção. Tá? Então, hoje a gente vai estar abordando este tema. E eu vou explicar no decorrer da aula o porquê de falarmos de função vesículo-uretral e não classicamente como é discriminado nos livros como fisiologia da micção. Então, fica aí ligados nos nossos próximos slides. Então, o objetivo da nossa aula hoje é o quê? Identificar os componentes do trato urinário inferior e as fibras neurais periféricas que os inervam, esses componentes, né? Vamos descrever o mecanismo fisiológico de armazenamento e esvaziamento vesical e a gente vai pontuar algumas informações sobre bexiga neurogênica. Então, pessoal, para isto, inicialmente a gente vai fazer algumas considerações. Vamos, mostrar rapidamente aqui o trato urinário inferior. Quem são os seus elementos? Então, a gente observa que o trato urinário inferior é composto por uma bexiga, um órgão bastante muscular oco, e a uretra. A função aqui desse trato urinário inferior vai ser basicamente o quê? De armazenamento da urina, que foi formada lá no trato urinário superior, né, lá nos rins em especial, e no momento oportuno a gente eliminar esta urina no meio ambiente. Para isso, a gente tem aqui na nossa bexiga um órgão, né, bastante muscular. A parede é composta de músculo liso, né, bastante muscular, e tem fibras musculares lisas em tudo quanto é direção aqui nessa parede do órgão. Que, inclusive, parece que não faz sentido nenhum para nós, né? Mas para o órgão em si, ele faz sentido na hora de fazer sua função. Tá? E esta bexiga, ela é composta de duas partes. A parte do corpo da bexiga, que fica, né, acima dessa entrada aqui dos orifícios, onde o ureter desemboca na bexiga. E nós temos a parte da base dessa bexiga, onde a gente encontra o trígono, né, dessa bexiga, que é justamente composto pelos orifícios dos ureteres, pelo ósseo da uretra, então a gente tem esse trígono aqui, e o colo vesical, certo? Apesar da gente ter duas partes distintas que funcionam, né, diferentemente a depender da função deste órgão, se ele está armazenando urina ou se ele está, né, realizando a micção, removendo, né, fazendo com que a urina saia daí deste órgão, né, estas duas partes se comportam de formas diferentes, apesar de anatomicamente elas serem, né, contínuas, tá? Elas são interligadas. E a gente tem aqui a uretra, que ao longo de seu comprimento a gente vai encontrar dois esfíncteres. O esfíncter interno, presente aqui, né, nessa região de colo cervical, que é composto de basicamente músculo liso. Então, dá uma olhada aqui, inclusive a gente chama ele de lisoesfíncter, basicamente composto pela musculatura lisa da bexiga, que por sinal a gente chama essa musculatura, né, lisa de músculo detrusor, tá, da bexiga. E a gente tem mais embaixo um esfíncter externo, também, né, denominado de rabidoesfíncter, por nos remeter justamente ao tecido muscular esquelético que compõe este esfíncter. Tá? Então, a gente tem esses dois esfíncteres. E aí, neste ponto, é importante a gente destacar, né, duas coisas. Homens e mulheres vão ter, né, um pouquinho de diferenças aí nesse trato urinário inferior. Um pouquinho não, bastante diferença. O homem, a uretra, ela é mais comprida e a gente tem aí neste caminho, né, do esfíncter interno, uma próstata ali também, né, presente nessa uretra. Então, a uretra masculina é mais comprida e o esfíncter interno ele é reforçado ainda pela presença da próstata, que sofre influências, né, ela tem influências do sistema nervoso autônomo e pode contribuir ainda mais no processo de retenção urinária, fisiológica, claro. As mulheres não têm a próstata, né, e isso, a nossa uretra ela é menorzinha.
E se a gente for observar estudos epidemiológicos que abordem, por exemplo, incontinência urinária, né, a capacidade, ou melhor, a incapacidade da gente segurar direitinho, né, de fazer a função vesículo-uretral e segurar a urina, né, as mulheres elas têm mais casos relatados, né, de incontinência urinária, mais frequente a presença de incontinência urinária do que em homens, tá? Então, por conta justamente dessas diferenças anatômicas sexuais. Bom, uma vez abordado, então, né, os aspectos iniciais aqui da bexiga e da uretra, vamos falar dessa função desse trato urinário inferior, a função vesículo-uretral, que é fazer o quê? É armazenar a urina, como a gente observa nesse DIF bem legal, e eliminar agora, né, a urina quando o momento for oportuno. E aí a gente observa que nesta função existem duas fases. A fase de armazenamento, né, vesical, de enchimento vesical, que é quando essa urina está, né, sempre recebendo continuamente a urina formada pelo rim, né, então está vindo pelos ureteres para ficar aqui armazenada. E uma fase de esvaziamento, que é o momento de eliminação desta urina. Para o armazenamento, o que é que a gente tem que fazer nesse sistema? A gente tem que garantir que não haja fluxo da urina pela bexiga, através, né, bexiga passando pela uretra para sair para o meio externo. E para isso, o que é que a gente faz? A gente faz o que nós chamamos de acomodação vesical, ou seja, de uma maneira bastante ativa, né, pelo sistema nervoso aí desse indivíduo, a gente faz relaxamento do corpo dessa bexiga, tá? Para ir acomodando esse volume de urina que está chegando constantemente nesta região aqui, né, do trato. E então a gente tem que fazer um relaxamento do corpo, né, dessa bexiga, relaxamento do músculo detrusor, e a gente tem que garantir uma alta pressão nesse sistema uretral, tá? Como é que a gente faz isso? Fazendo uma contração esfincteriana, tanto no esfíncter interno quanto no esfíncter externo, certo? E observa que a fase de, se você parar para pensar, eu passo mais tempo do meu dia, né, segurando o meu xixi, armazenando o xixi, ou eu passo mais tempo eliminando esse xixi? Então a gente vai, né, pessoas, né, normais, assim, sem nenhum distúrbio nessa função vesículo-uretral, passam muito mais tempo na fase de armazenamento. A fase de esvaziamento, que é a micção propriamente dita, ela representa muito pouquinho da função vesical, né, nas nossas 24 horas. Tanto que é muito mais adequado falar de função vesículo-uretral do que, de fato, fisiologia da micção, que não é algo tão frequente, né, no nosso dia a dia. Então, normalmente, ocorre, né, em adultos sem distúrbios aí do trato inferior, 4 a 7 vezes por dia. Mas assim, né, você tem que ver que depende muito da pessoa. Tem pessoas mesmo que não bebem água o dia inteiro. E aí só vai fazer xixi 2 vezes no dia, né? Quando acorda e quando dorme, praticamente. E para que a gente possa fazer a função, né, de esvaziamento dessa bexiga, desse trato urinário inferior, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, a gente tem que relaxar esses esfíncteres aqui, interno e externo da uretra, né, reduzindo a pressão dentro desses esfíncteres. E a gente tem que fazer o quê? Uma contração deste corpo, dessa bexiga, aumentando a pressão intravesical, né, tornando ela maior do que essa pressão aqui uretral, para garantir esse fluxo de urina neste sentido, né? Bexiga, uretra, meio externo. Certo? Então, enquanto na fase de armazenamento a gente garante com a acomodação vesical uma manutenção de grandes volumes de urina dentro da bexiga sob baixa pressão, no momento do esvaziamento, no momento da micção, a gente aumenta a pressão dessa bexiga, tá? Para garantir, de fato, o fluxo urodinâmico aqui, tá? Para garantir essa micção. E agora a gente vai falar justamente sobre cada uma dessas partes. Bom, para entender a função aí vesículo-uretral, a gente tem que saber que ela vai estar sendo coordenada por nervos, né? Por fibras nervosas. Então, dá uma olhada aqui na complexidade dessa inervação da bexiga. A gente tem fibras aferentes que trazem informações sensoriais do estiramento dessa bexiga,
Essas fibras sensoriais vai detectar este estiramento, vai levar essas informações, né, para a medula, né, mais baixa do nosso organismo. E, claro, vai levar essa informação para áreas encefálicas de controle da micção e da continência urinária, né, para o armazenamento dessa urina na bexiga. E para outras regiões encefálicas mais superiores, né, lá, por exemplo, do córtex cerebral. Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Detectamos estiramento e muito tem se estudado, tá, gente, sobre isso, mas tem se visto bastante indícios de que o ATP é um dos mediadores químicos desta função sensorial, estimulando, por exemplo, né, receptores polinérgicos. Bom, e qual é a nossa inervação motora para o trato urinário inferior? Então, a gente tem tudo quanto é componente do sistema nervoso inervando, né? Fazendo essa via eferente. Nós temos o sistema nervoso autônomo inervando bexiga e uretra. E tanto o braço simpático quanto o parasimpático faz isso. E nós temos também fibras nervosas somatomotoras, que inervam músculos esqueléticos, logo que está presente aonde? Na parte mais externa aqui, né, dessa uretra. No esfíncter externo da uretra. Certo, então, o que é que o nervo simpático e onde é que o nervo simpático vai atuar? Então, né, via aqueles plexos, né, o gânglio hipogástrico, o nervo hipogástrico, o que é que ele vai fazer? Ele inerva o corpo da bexiga, né, o músculo detrusor do corpo da bexiga, e inerva a parte, né, do esfíncter interno dessa bexiga. Observa aqui, ó, que a gente tem este sistema nervoso simpático inervando essas duas regiões, mas observa que em cada uma das regiões o tipo de receptor é diferente. Então, observa que a nível de sistema simpático, o músculo detrusor em si, ele expressa muitos receptores beta-3, enquanto que o esfíncter interno, ele tem receptores alfa-1. E quando eles são ativados pelas catecolaminas, né, neste caso aqui em especial pela noradrenalina, a gente vai fazer o que no corpo da bexiga quando ativa receptores beta-3? A gente vai fazer um relaxamento vesical. E no local onde estamos aqui, aqui no esfíncter interno, que tem alfa-1, né, os receptores alfa-1, a gente induz a uma contração vesical. Contração do esfíncter interno aqui, né, dessa uretra. Então, isso aqui vai facilitar os processos de armazenamento, certo? Se a gente observar aqui também, ó, mais abaixo no cone medular, então os nervos simpáticos, eles partem das regiões toracolombares mais baixas dessa medula, né, entre T12 e L2. E os nervos parasimpáticos, né, as fibras parasimpáticas, elas vão partir da onde? Vão partir aqui dos segmentos S2 e S4, via nervo pélvico, chegando aqui também no músculo detrusor da bexiga. A acetilcolina, né, do parasimpático estimula receptores muscarínicos, em especial os muscarínicos M2, M3, mais o M3, induzindo aqui a uma contração vesical, certo? E, por fim, a gente também tem nesse segmento do cone medular, né, entre S2 e S4, fibras somatomotoras, vem aqui, né, formam um nervo pudendo, que inerva músculos esqueléticos da pelve, né, do diafragma pélvico, do assoalho pélvico, que é de controle voluntário, claro, né, do nosso organismo. O esfíncter interno não, ele não é voluntário, então você vê que é o sistema autonômico que vai fazer o seu controle, enquanto que o esfíncter externo é de controle, né, da nossa vontade, via nervos com fibras somáticas, certinho? Observei algo muito local, né, na medula toracolombar e sacral. Mas veja que as fibras aferentes, elas levam informações primeiramente, grandemente, para onde? Para estes centros aqui, ó, de controle dessa função vesicuretral. Em especial, centros presentes na ponte. Tá errado aqui, é pontino, viu? Faça essa correção. Nos centros pontinos da micção. E vamos observar justamente essas áreas encefálicas envolvidas com a função dessa bexiga e da uretra, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que
A função vesículo-uretral, ela é basicamente regulada por um reflexo espino-pontino-espinal. Ela parte da bexiga, vem para a medula espinal. Da medula espinal, as fibras sensoriais, elas ascendem para, né, os núcleos que vão receber grandemente as aferências do nosso corpo, como, por exemplo, o núcleo do trato solitário. E daí, a gente redistribui, né, essa informação aferente. A gente pode subir para regiões corticais, bem como vir aqui, né, diretamente atuar nos centros pontinos da micção, como o PMC, que de fato é o centro pontino da micção, tá? E temos aqui o PCC, viu, gente? Que significa o quê? Centro da continência, tá? Também presente ali na ponte, a nível do tronco encefálico. Então, quando a gente tem esse reflexo espino-pontino-espinal, toda vez que a bexiga ela vai se distendendo, ela tende a ativar os centros de controle da micção para induzir uma micção, né? Para induzir a saída dessa urina do trato urinário inferior. Só que nem sempre a gente obedece a este reflexo, porque nós adultos, né, a gente tem esse controle do reflexo da micção quando a gente ainda, né, tiver condições, até um certo limite de volume máximo que a urina, ou que a bexiga ela pode acumular de urina. Certo? Então, áreas mais superiores, né, hierarquicamente aqui nessa imagem a gente observa como o córtex pré-frontal, que é uma área bem relacionada com inibições, principalmente a inibição social, né, da micção. Áreas hipotalâmicas, que estão bastante relacionadas com situação de estresse. Então, a gente, por exemplo, num momento de luta e fuga, você normalmente não se mija nas calças, né? Você segura aí o xixi para que quando tiver um momento oportuno, você faça o seu xixizinho, né? De maneira, né, adequada aí para você, tá? Áreas motivacionais, PAG aqui, essa área periaquidutal cinzenta, ela é um grande canalizador de informação que pode estimular ou não, né, inibir, por exemplo, esse centro da micção, tá? Então, a gente aprende a regular, modular, influenciar a ativação ou não desse centro da micção pontínuo para não fazer a micção, não entrar no processo de micção sempre, né, que este reflexo espino-pontino-espinal seja ativado. Certo? E aqui a gente também tem outras áreas, também ali presente no tronco encefálico, né? Formação reticular, que aparentemente ela tem uma função redundante a esses centros pontinos, certo? Mas que ainda se estuda direitinho, de fato, a função fisiológica dela em nós, né? Seres humanos. Enquanto a gente não está fazendo a micção, não está se urinando, tá? A gente está ativando aqui o centro de contingência, tá? O centro da continência urinária, que está presente aqui também na ponte. E aí, quando um está ligado, o outro está desligado, e assim eles vão trocando, né, as coisas. E, para quem trabalha com urologia, né, com avaliação dessa função vesículo-uretral, não pode fugir do famoso estudo urodinâmico, certo? Para a gente ver se tem algum problema, se está havendo um sinergismo adequado aí na função da bexiga com a função da uretra, se um está relaxando, outro está contraindo na hora certa ou vice-versa. Se realizado este estudo. É um exame invasivo realizado por um médico, tá? Que visa registrar alguns aspectos aqui para se avaliar a função vesículo-uretral. O que é que a gente faz aqui no estudo urodinâmico, tá? Alguns catéteres, eles são inseridos aqui na região pélvica. Tá? A gente vai inserir catéteres na bexiga. Para quê? Para registrar a pressão intravesical, para infundir um volume, né, um soro fisiológico, por exemplo, e aí infusão aqui vai simular o enchimento vesical, tá? Então, a gente está vendo aqui a infusão acontecendo, o registro da pressão vesical aqui dentro. A gente também observa o fluxo através da uretra, aqui a urofluxometria,
por aqui, tá? Então, se houver perda de fluido, a gente consegue registrar. Uma outra coisa que é registrado, que a gente tem que fazer, né, no acompanhamento, é a pressão intraabdominal, muitas vezes, né, inserindo um catéter no reto, ou no caso feminino, pode se inserir também aqui, né, nesse canal aqui da uretra, ou do útero, certo? Então, também pode ser registrado aqui a pressão intraabdominal. E um cálculo é feito com as pressões abdominais e com as pressões vesicais para a gente identificar mais ou menos a pressão aqui contida no músculo detrusor. Certinho? Beleza. E o outro aspecto, ainda para deixar o estudo mais rico, é inserir e colocar eletrodos aqui na região perineal para detectar a eletromiografia da musculatura esquelética presentes aqui nessa região pélvica. Então, você tem como ver a atividade do esfíncter uretral externo, certo? Então, tá aqui os registros. E aí, como é que funciona, né, ao longo do estudo? Então, este líquido vai sendo infundido, e a gente solicita para que o paciente submetido ao exame, ele sempre informe o que ele está sentindo, né? Se está sentindo incômodo, se não está, quando é que ele começa a sentir o primeiro desejo, né, de urinar, quando esse desejo vai ficando um pouco maior, mais forte, até chegar na capacidade máxima de não conseguir segurar mais esta urina. Então, a gente pede para que o paciente relate isso. E à medida que vai passando, né, vai se infundindo, a gente vai observando como é que vai se comportar a pressão intravesical, como é que se comporta a pressão intraabdominal. É possível pedir para o paciente ele fazer algum esforço, né, para a gente ver se alterações intraabdominais afetam aqui a função vesículo-uretral, tá? E a gente vai observando também a tensão aqui, né, detrusora, do músculo detrusor. Então, o que a gente observa? Que ao longo de toda essa fase aqui de armazenamento vesical, enquanto se está segurando, né, esse volume que está sendo infundido nessa urina, a gente observa que a pressão intravesical ela se mantém relativamente baixa, apesar do aumento constante de volume. Por que ela se mantém relativamente baixa? Porque o músculo detrusor está sofrendo influências para se manter relaxado durante esse processo, para fazer a acomodação vesical, certo? Observa aqui que alguma coisa deve ter acontecido durante o exame que fez aumentar a pressão abdominal e que isso foi, né, influenciou aqui na pressão vesical. Mas veja que mesmo com este aumento de pressão, o músculo detrusor ele se manteve com pouca atividade. Então, apesar desses aumentos de pressões, não houve um reflexo aqui de contração para que houvesse aqui perda de urina. Certinho? Então, isso é o que normalmente deve acontecer aí. Independente do esforço que seja feito, nossa bexiga ela deve segurar a onda dela aí para o momento oportuno, de fato, ela contrair, certo? E uma coisa interessante que a gente observa aqui é na eletromiografia. O que a gente observa? Que ao longo da fase de armazenamento, a gente vai observando o aumento da atividade, né, da tensão muscular para fazer o quê? Para que esse esfíncter ele segure, ele seja competente, né, ele consiga segurar, manter a pressão alta nessa uretra para que não haja perda urinária, independente se esse indivíduo fez algum esforço ou não, que fez aumentar essa pressão abdominal aqui, que também, consequentemente, aumenta a pressão vesical. Certo? Então, isso é importante, esse sinergismo do esfíncter, da musculatura, né? É importante que isso aconteça. E quem controla isso são aqueles centros, né, de controle da continência, ou de controle centro da continência, né, pontínuo, e o centro da micção, quando a gente chega nessa segunda fase aqui, ó, que é a fase do esvaziamento. Então, o que é que eu estou observando na fase de esvaziamento? Eu estou observando algumas coisas, né? Primeiro, redução aqui, né, da atividade eletromiográfica dos músculos esqueléticos do períneo, de fato, né, do esfíncter externo. Então, este relaxamento já garante uma redução dessa pressão aqui na uretra. E eu observo, ó, aumento na pressão intravesical, um aumento na pressão abdominal, o indivíduo pode fazer um esforcinho, né, para ajudar a fazer o xixizinho dele, e aumento na atividade, né,
do músculo detrusor. Aumento nessa pressão aqui, que é o movimento útil dessa bexiga para fazer a força, né, para expelir essa urina aqui, aumentar essa pressão intravesical, para permitir esse fluxo que é registrado aqui, né, pela urofluxometria. Então, muito legal isso de se observar, né, nesse estudo urodinâmico aqui. E aí, vamos integrar tudo, né? Quem está ativado, quem desativa, né? Em qual momento esse sistema nervoso, ele conversa entre si. Então, lembra que na fase de armazenamento, o que é que está acontecendo? As fibras aferentes, elas estão levando informação, né? Passa pela medula sacral, passa pela medula toracolombar, chega ali no tronco encefálico, onde está o centro pontínuo, né? De controle da micção e da continência. Então, no momento do armazenamento, apesar do centro pontínuo da micção estar recebendo este estímulo, né, ele está sendo modulado constantemente para ele ficar silenciado, tá? Então, não vamos induzir a contração da vesícula, da bexiga. E aí, o que é que está acontecendo para manter essa função de armazenamento? A gente tem que manter o corpo dessa bexiga relaxada, como? Via, né, sistema nervoso simpático, que faz o quê? Ela inibe a contração do corpo, da bexiga, e induz a contração do esfíncter interno desta uretra, tá? Então, a gente garante o armazenamento. Outra coisa também é a contração aqui, ó, somatomotora, vem aqui neurônio somatomotor, parte do núcleo de Onuf, presente na medula espinal, e via nervo pudendo, a gente chega aqui no esfíncter externo. Então, conscientemente, a gente controla aqui, né, nosso esfíncter externo. E uma outra coisa é o silenciamento de quem? Cadê ele? O silenciamento do nervo pélvico, tá? A gente não induz nenhuma atividade parasimpática, porque senão a gente vai induzir a contração dessa bexiga e no momento do armazenamento a gente não quer isso. Outro aspecto aqui, pessoal, é quando a gente vai fazer, né, entrar no processo da micção, na fase de esvaziamento. Aí, o que acontece? A gente, né, via substância periaquidutal cinzenta ou outras regiões que possam estar aqui, né, fazendo sinapse com os centros pontíneos da micção, a gente estimula este centro, tá? Então, além dele receber o estímulo sensorial que vem de lá da própria bexiga, outras áreas desinibiram-se e aí ele pode, de fato, ser ativado. E uma vez ativado, o que é que ele faz? Ele vai inibir a atividade do sistema simpático, ou seja, nada mais de relaxamento pelo receptor beta-3. A gente também não vai mais manter a contração desse esfíncter interno, então a gente vai relaxar o esfíncter interno, parar de relaxar a bexiga. A gente vai inibir também aqui, ó, a atividade somatomotora do esfíncter externo, fazendo o relaxamento do esfíncter externo. E a gente vai induzir a contração agora de quem? Ó, do nervo pélvico, que é parasimpático, para induzir a contração dessa bexiga. Então, você está vendo aqui que é um sistema bastante complexo, tá? Imagine que normalmente o que acontece? A gente nasce com o reflexo da micção, belezinha, né? O bebê, quando ele nasce, ele faz xixi, encher um pouquinho a bexiga, tá fazendo xixi. Encher mais um pouquinho, tá fazendo xixi. É constante, né, a troca de fraldas nesses primeiros meses, né? Por quê? Porque ele não tem ainda um controle perfeito, né, deste reflexo da micção, que acontece por esse estímulo, né? Por essa via aqui, medula, espino, pontínuo, espinal, certo? Então, imagina, gente, que a gente leva os primeiros anos da nossa vida, uns 4, 5, 6 anos aí iniciais da nossa vida, controlando essa função vesículo-uretral. É mais difícil você controlar a sua bexiga do que você andar. Você aprende a andar muito antes de controlar, de fato, né, a micção. Tá? Então, toda vez que uma criança, um bebê, uma criança faz um xixi nas calças, né, urina de noite e mija na cama, não
Não reprima essa criança, tá? Compreenda que dá trabalho ao seu sistema ele funcionar dessa forma tão no nível subconsciente, certo? Imagine também que o músculo da bexiga, apesar de ser liso, é o único que a gente tem algum controle voluntário sobre ele. E isso demanda tempo para a gente, de fato, controlar, certo? Então, respeitem as nossas crianças. Então, uma vez abordada a função vesículo-uretral, vamos comentar sobre algumas das disfunções, né? A famosa bexiga neurogênica, uma vez que a gente está falando muito desse conteúdo mais envolvido com a neurofisiologia. E depois a gente vai puxar mais um pouquinho aqui para essa parte da reflexia do detrusor. Então, pessoal, toda vez que a gente for falar de bexiga neurogênica, pensa aqui primeiro o seguinte, dá uma olhada no sistema todo. Então, a gente tem 3 níveis aqui de controle da bexiga. Nós temos o nível mais superior aqui, né, cortical. A gente tem os centros pontinos presentes no tronco encefálico. E nós temos, né, medula, em alguns segmentos. Pronto, então vamos lá. Se por acaso esse indivíduo, um paciente chega para nós, para vocês aí, que tem lesões suprapontinas, ó, acima do centro pontino de controle da micção, ou seja, o que está acontecendo com esse indivíduo? Ele está perdendo aquele controle voluntário, aquela parte, né, da inibição social da micção, parte hipotalâmica, né, relacionada com estresse. Então, existe uma redução aqui, ó, dessas projeções corticais, prosencefálicas por centro pontino. O que é que acontece? O indivíduo, ele tem íntegro ainda os seus reflexos da micção, porém mais desinibido, digamos assim. Então, esse indivíduo, o que é que acontece com ele? Ele, comumente, ele tem o que a gente chama de hiperreflexia detrusora, aquela bexiga hiperativa, tá? Só que com o esfíncter sinérgico. Então, já que eu tenho os centros pontinos que modulam, regulam esse sinergismo entre esfíncter, tá? Entre a função da bexiga em si, o que vai acontecer? Qualquer estiramentozinho que aconteça aqui, ó, é detectado lá em cima e ativa o reflexo da micção. Certo? Então, é algo mais frequente, essa bexiga ela fica mais hiperativa, porém, né, adequada aí para sua função fisiológica de eliminação da urina. Em que situações isso pode acontecer? Então, lesões suprapontinas, AVC, um Parkinson, meningites, pode levar a essas alterações aqui, distúrbios deste controle mais superior para os níveis pontinos. Mas o indivíduo ele pode acontecer de ter uma lesão, pessoal, na medula, que induza uma perda de conexão, ó, dos centros pontinos com a bexiga. E isso é perigoso, por quê? Porque para a gente ter um sinergismo, né, um controle adequado da função vesículo-uretral, da vesícula esfincteriana, é necessário os centros pontinos aqui, ó, para regular o sistema nervoso simpático, parasimpático e somatomotor, certo? Então, se a gente perde essa conexão, né, se o indivíduo, a gente não, Deus é mais, mas se o indivíduo, alguém perde essa conexão aqui devido a alguma lesão, né, supra o cone medular, ou enfim, né, algum trauma, que for, que perdemos essa conexão, o indivíduo ele acaba tendo essa bexiga neurogênica com hiperreflexia, então é uma bexiga hiperativa e ainda com dissinergismo esfincteriano. Então, ou seja, esse indivíduo estirou a bexiga, ele vai induzir a contração da bexiga, porém sem o controle adequado aqui do relaxamento esfincteriano. Então, essa bexiga ela fica contraindo, tentando vencer a alta pressão da uretra sem conseguir, tá? O músculo detrusor da bexiga, ele acaba se espessando, ele pode, né, degenerar mais a médio e longo prazo e pode induzir algumas alterações graves aqui, tá? Até mesmo do trato urinário superior, certo? E por fim, o indivíduo ele pode ter uma lesão aqui, ó, a nível do cone medular, que é onde tem os nervos parasimpáticos que, de fato, induzem a contração da bexiga. Né? Então, a gente tem os neurônios motores viscerais que
trazem a força para a contração aqui dessa bexiga. Então, e se por acaso o indivíduo tem alguma lesão aqui no cone medular, ou ele fez alguma cirurgia que afetou esse nervo pélvico, ou ele está submetido a uma radioterapia pélvica, tá? Que lesione este nervo parasimpático, o que vai acontecer? Você está perdendo justamente quem faz a força de contração dessa bexiga. Então, você está promovendo aqui, está acontecendo aqui o quê? Uma arreflexia do músculo detrusor, a famosa bexiga hipoativa. Então, pessoal, por fim, a gente vai estar abordando aqui essa parte agora, só um pouquinho sobre a arreflexia detrusora. Tá? Então, é um momento, são casos em que a bexiga está hipoativa, e isso grandemente acontece por vários fatores, inclusive por neuropatias periféricas, que comprometam aqui este reflexo para a contração da bexiga. Então, por exemplo, pode acontecer no caso da diabetes mellitus, a própria senescência, o processo de envelhecimento do nosso sistema, de forma geral, induzia o quê? A lesões, por exemplo, nas fibras nervosas aferentes, que trazem informação sensorial do estiramento vesical. E aí a gente lembra que os reflexos, eles dependem de alguns fatores. A gente precisa ter um estímulo, uma via sensorial, um local de integração de informação, o sistema nervoso central, as vias efetoras e um órgão efetor. Então, se alguma dessas partes aí do nosso arco reflexo estiver comprometida, não gera reflexo, tá? Então, por exemplo, diabetes, que compromete inicialmente as fibras mais fininhas, como as fibras sensoriais tipo C, tipo A delta, que são essas, que estão levando essas informações aqui da bexiga. Então, uma vez que a gente tem um comprometimento aqui, você não traz a informação sensorial que induz o reflexo, seja a nível aqui medular, seja via espino, pontino, espinal. Tá? Então, não tem estímulo para iniciar um reflexo. Logo, a bexiga acaba ficando hipoativa, acaba gerando a reflexia detrusora. Pode acontecer também, situação de lesões nos sistemas efetores, tá? Que é a famosa bexiga neurogênica paralítico-motora. Na verdade, nem tão famosa assim, porque ela é bem rara. Tá? E como é que a gente pode ter lesões nessas fibras nervosas eferentes? Pode ser por alguma neurite, uma poliomielite, uma infecção viral, tá? Pode ser também traumas que lesionem esses nervos motores, essas fibras motoras. Grandemente, gente, a fibra parasimpática, que é aquela que vai induzir a contração muscular. E, por fim, a lesão pode ser tanto em fibras sensoriais quanto em fibras efetoras, em fibras motoras. Então, aí a bexiga, a famosa bexiga neurogênica autônoma. A bexiga, ela tem uma atividade intrínseca da própria musculatura dela, de contrair em alguns pontos, agora de uma forma muito descoordenada, às vezes sem tanta eficiência, sem tanta força, de fato, para conseguir fazer adequadamente um esvaziamento vesical, certo? Então, ela fica meio sem controle externo, do sistema nervoso, meio que as contrações que acabam acontecendo nela são contrações intrínsecas da própria musculatura. Certinho? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para abordar hoje. Tá aqui as nossas referências, livros e artigos utilizados, de imagens, de texto, para dar base a esta aula. Site também utilizado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se não gostaram, também deixa o like, tá bom? E se inscreva no nosso canal para acompanhar aí os próximos vídeos que estão por vir. Beleza? Então, obrigada e até mais.